E já estamos de volta com Temperando o Papo, recebendo ele, que é psicólogo, coaching e também professor universitário. Hoje ele vem ao Temperando o Papo para falar sobre o comportamento nas áreas organizacionais das escolas, das empresas. Olha, gente, como anda a relação humana? Pouco complicada, né? Mas ele vai facilitar a nossa vida. Eu recebo ele, Djalma Moraes. Seja muito bem-vindo, viu, Djalma? Obrigado, me sinto bem honrado de estar aqui com você. Bem-vindo, fica à vontade. Opa, obrigado mesmo. Agora, Djalma, é correto afirmar o termo apagão de mão de obra? E assim, é de maneira geral mesmo esse tipo de mão de obra? Olha, eu discordo do termo apagão, porque apagão só existe quando você produz alguma coisa e deixa de produzir. Na realidade, nós nunca fizemos um projeto para ter mão de obra suficiente para atender todas as demandas. Então, por falta de projeto, hoje falta. Tá. Mas eu vejo que em algumas áreas a gente tem uma situação crítica, quando a gente fala, por exemplo, engenheiros, né? Sim. Que o país está crescendo, precisa muito deles. Médicos, principalmente hoje, né? Aquela questão de regiões mais distantes que não tem médicos, mesmo oferecendo salários mais altos. Então, Djalma, aí já entra uma questão, né? Porque os médicos entram em conflito, fala que não há estrutura para eles trabalharem. E realmente um médico sem estrutura não adianta muito, né, gente? Porque é apenas um profissional ali que ele necessita, claro, de instrumentos para o seu trabalho. Sim. E o que acontece? Justamente hoje foi comprovado em vários estados do Brasil que não há estrutura nenhuma mesmo. Eles fizeram uma pesquisa justamente para colocar a par essa situação, né? Que o governo quer trazer médicos do exterior e eles não aceitam essa posição. E aí, Djalma? Olha, eu acho que também tem um confronto com algumas coisas que a gente precisa entender. Em alguns Tá. locais tem até estrutura, mas às vezes pela distância as pessoas não vão. Entendi. Tá? O que a gente precisa fazer é uma mobilização geral. Qual é a mobilização? A população também faz parte desse processo para Claro. ser prejudicada. O que a gente está vendo é o seguinte, que os médicos em si, não vou falar de todos, mas muitas vezes preferem estar perto de grandes centros, onde tudo é muito mais fácil, muito mais rápido. A maioria das pessoas, né, Isso. Djalma? Mas, em compensação, se a gente for imaginar que ser médico é uma questão de opção e que a pessoa sabe exatamente o que ela pode enfrentar. Claro. Outra coisa, essa mobilização já devia estar existindo há muito tempo pela melhoria das condições de trabalho, porque a população vem sofrendo isso há muito tempo, a população mesmo grita há muito tempo. Sim. O que eu vejo é que não houve um olhar direcionado para esse tipo de solução E hoje talvez repercute nisso. um manifesto também não houve, né? Que eu Manifesto. acho que a reação da política, principalmente, está acontecendo depois que houve todas essas Sim, manifestações. sim. E outra coisa que eu vejo é assim, a categoria dos médicos é uma categoria fortíssima. Sim. Tá? Só que assim, acho que eles nunca olharam para essa situação até alguém mexer, até de Claro. repente alguém falar, vai trazer médico de fora. Não, a gente tem muitos médicos bons por aí que Excelentes. adorariam ter a chance de ir para alguns outros locais, tem alguns que já foram, tem gente que vai lá para o Norte e Nordeste, trabalha muito bem lá, dentro das condições que tem, vem para cá para os seminários, aprende o que tem que aprender, volta para lá e não reclama. Agora, não dá para ter luxo numa cidade do interior, Sim. tem que usar o que tem. Mas o que é preciso também é que essas Depende em condições que estado, básicas, né, Djalma? um estado interessante, como por exemplo lá para o interior do Amazonas, por exemplo, é muito complicado. Rio Mas Grande do Norte, né? Rio Que é Grande do Norte, precária a situação. Acre, né, que é, Sim, assim, é terrível. nossa. Mas é preciso também se olhar o que é o mínimo necessário, quanto se precisa para investir nisso, né? Porque a gente está vendo essa discussão de Copa, essas coisas todas, né? Investir para estádio. Engraçado, né? Mais de um bi num estádio e hospital nada, né? Mas a mídia não vê hospital, né? A mídia comemora o jogo da Copa. É, realmente, porque segundo o Ronaldo Fenômeno, não precisamos de hospitais. Para que hospitais na Copa? Isso, é melhor Não é fazer verdade? cemitério, que aí você não tem trabalho, né? A Credo, pessoa- meio drástico isso, é humor pesado. Mas É eu digo humor pra- negro, hein? Foi. De coração eu digo para você o seguinte, eu acho que a gente precisa ter a infraestrutura mínima e saber qual é essa infraestrutura, mas não é só criar, é manter. Claro. É manter. Eu vejo da seguinte forma, a participação das universidades, a participação da comunidade como um todo, para ajudar a solucionar o problema. Não deixar só na mão do médico ou só na mão do governo. Porque o governo, assim, na realidade, ele é uma representação do anseio, né, da população. Claro. Ele é eleito para solucionar problemas. Só que se eu não identifico quais são os problemas e no elenco quais são os principais, para ele é tudo igual. Foi fantástico o que você disse, que precisa da participação da comunidade também. Porque nós estamos vendo só a classe médica irem às ruas e realmente nós necessitamos dele, gente, diariamente. A gente vê, né, no SUS,
convênios, hospitais. Exato. Nós necessitamos diretamente dos médicos, então temos que ir às ruas também, mostrar o nosso interesse. Sim, existem canais. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Eu moro em Santos. Ai, que delícia. Isso. Mora mal, hein, Não Djalma? reclamo, não reclamo. Mas morei em São Vicente, num bairro um tanto mais carente. Havia um posto de saúde muito pequeno, que atendia 5.000 consultas Que por bairro, mês. só pra gente saber. Eu morei na cidade náutica, em São Vicente. Ah, conheço. Tá? Então, um posto de saúde que atendia 5.000 pessoas por mês, sem as mínimas condições, quando chovia o pessoal ficava do lado de fora, um índice de atendimento para gestantes e crianças enorme e somente 2 médicos para fazerem isso. O pessoal do bairro se juntou para ver qual era a solução melhor possível. E aproveitou o momento de uma conferência municipal de saúde para expor esses problemas. Fantástico. E começou a ter toda uma mobilização. Nós conseguimos espaço para falar com o prefeito, nós fomos para o jornal, para a televisão, levamos todos os problemas que existiam relativos a isso. E conseguimos ganhar uma verba para a remodelação do posto, conseguimos dimensionar como nós queríamos o posto, porque assim, não era fácil aceitar o que o pessoal estava colocando, porque assim, a população dele era muito grande. Hoje o posto está lá, já não atende mais, que foi há 7 anos atrás, então a população cresceu. Mas durante um bom tempo o problema ficou praticamente, não vou dizer solucionado, mas amenizado. Porque o pessoal conseguia marcar consulta, conseguia ser atendido e tinha médico lá. Claro. O que eu vejo assim, é que a gente precisa começar a dimensionar e acompanhar as soluções das coisas. Sim. Não adianta só reivindicar. Fantástico, né? Tem que acompanhar sim o resultado também, porque é o antes, né, e o pós. Eu posso. Agora, fala pra mim, vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho. Mercado de trabalho, muitas pessoas desempregadas. Sim. A gente só de falar em trabalho já lembra, né, que há milhares de brasileiros desempregados com formação. Sim, Com exatamente. formação, tá? Especialistas aí, pós-graduados ou pessoas no nível médio mesmo e não tem trabalho, gente. E aí, como está o mercado de trabalho? Difícil, né, Djalma? É complicado. Eu faço alguns processos de recrutamento e seleção e recebo muitos currículos, né, até antecipados. Eu tenho analisado assim, pessoas com uma formação excelente, que estão fora do mercado, e pessoas sem formação, que estão buscando uma colocação. Qual é a leitura que eu faço? Eu vejo que muitas vezes a empresa faz uma exigência exagerada para determinadas posições, em que poderiam ser mudadas, porque assim, se a pessoa ela não tem toda a formação, mas já tem pelo menos mais da metade, é muito mais fácil você Ou, complementar. se estiver estudando também. Isso, mas essa flexibilidade muitas vezes não tem. Tá. Outra coisa, você rotular que a pessoa muito jovem não tem experiência e vai ficar fora. Isso é fato, né? Eles fazem isso. Isso. E a pessoa mais madura, como eu, por exemplo, tá? Que o pessoal acha que já não tem mais o que contribuir. Eu vejo da seguinte maneira, o Max Gehringer uma vez falou que a empresa do futuro é aquela em que você vai juntar esses 2 públicos e trabalhar com eles no mesmo ambiente. Então, começar a ter uma interação entre esse mais jovem com essa pessoa mais velha, para troca de experiências, para enriquecer o ambiente de trabalho. Sim. E hoje a gente vê assim que é uma exclusão. Outra coisa, as pequenas e médias empresas, elas precisam dessa mão de obra mais experiente para poder se alavancar. O que nós estamos vendo hoje é um canal para que se busque isso. Eu tenho percebido até que algumas pessoas que têm me procurado, elas vêm com uma bagagem muito grande, mas elas também não estão preparadas para voltar para o mercado de trabalho porque não sabem elaborar seus currículos. Também, né? A elaboração do currículo, é por mais importante. que a gente ache que é fácil, não é nada simples. Não é, não é. Tem um exercício que tem que ser feito que é assim, de acordo com a vaga especificada, eu tenho que colocar aquilo que eu posso oferecer que vai atender essa necessidade. E às vezes a pessoa enche o currículo com um monte de É informações. bem individual mesmo, né? Para cada empresa um currículo específico. Isso, e outra coisa, às vezes a própria linguagem que você coloca, o formato do currículo, vai permitir que ele seja lido ou não. Você imagina um recrutador recebendo 30, 40, 50 currículos por dia, como é que ele faz para poder entender o que está ali? Não dá tempo de ler todos, então ele tem que pegar as informações mais importantes e depois, na entrevista, é que ele vai começar a alinhar com aquilo que se busca. Mas ele tem que entender o que a pessoa quer, se está relacionado com o que a empresa está oferecendo. Ali é o cartão de visita mesmo. Que normalmente, assim, por despreparo, as pessoas não montam adequadamente. E como buscar isso? Através da internet, para a gente montar um currículo legal, interessante para as empresas? Olha, a internet ela é muito rica de informação. Tá. O que a gente precisa buscar dentro da internet é o conteúdo específico. Existem alguns sites que têm uma característica muito bacana de passar a orientação como ela tem que ser feita
como é que a pessoa acaba sendo vista. Não a é a partir receita de bolo, né? Não é receita de bolo, não é pegar, por exemplo, um aplicativo genérico e tentar usar esse aplicativo genérico como solução. O que é importante? Primeiro, a pessoa colocar os seus dados, mas também colocar o objetivo que ela quer. Sim, fundamental. A sua formação, com data, que às vezes as pessoas não fazem isso, e também colocar junto lá a sua experiência. Não precisa detalhar muito, porque assim, se faltar alguma coisa, na hora da entrevista dá para enxugar isso. Agora, o que a gente vê assim, é esse anseio de entrar, muitas vezes a pessoa coloca informação, às vezes inidônea, que com o tempo vai ser contestada. Isso é terrível, né? Por exemplo, certificados que não existem, né? Isso. Então, querendo ou não, depois na entrevista, com certeza a pessoa vai descobrir, né, a verdade. Quando a pessoa quer trocar, ela tem experiência numa área, por exemplo, e ela quer trocar de área, como você faz isso num currículo, sendo que a sua experiência, por exemplo, eu sou uma vendedora, eu quero migrar para uma outra área que não seja essa. Como fazer isso no currículo? Na realidade, no currículo tem que ter alguns pré-requisitos que sejam relacionados com a área que você quer ir. Porque senão fica confuso, né? Sim. Como é que eu vou adivinhar? Vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi um currículo de uma pessoa relatando toda a experiência dela e ela colocou no objetivo uma área que não tinha nada a ver com nada daquilo que ela tinha passado no currículo. Aí, com o tempo, eu dei uma lida, parei para respirar, falei, eu preciso chamar. Djalma, posso te interromper só um pouquinho? Vontade. A gente volta depois do intervalo para você contar essa experiência, pode Beleza. ser? Pode ser. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas já volta com Pela Outro Carro. Temperando o papo. Volta já.